Olá, eu sou Janine Almeida, consultora de imagem e de gestão pessoal. Estamos aqui para mais um programa Histórias de Vida que nos inspiram. Roda a vinheta, diretor. Hoje nós estamos na nossa quinta temporada desse programa que debate sobre responsabilidade social, com o tema inclusão e capacitismo. E o tema de hoje, do nosso quarto e último episódio de inclusão e capacitismo, é Nada sobre nós sem nós. E para isso eu trago as minhas super convidadas, Daniele Marinho. Oi, Dani! Olá, boa noite, Janine, boa noite, Marta, boa noite, Danilo, boa noite a todos. Boa noite, Dani. Dani que é fonoaudióloga e tem projetos que depois ela vai contar para a gente, muito importantes nessa área. E também a super convidada, Marta Beira. Oi, Marta. Oi, Janine, oi, Dani, oi, Danilo. Boa noite. Olá. Boa noite. E a Marta também vai nos contar sobre os seus projetos no final do programa. Projetos bem bacanas, tá? Elas estão envolvidas aí. Bom, gente, nossos programas de quinta-feira, às 9 da noite, têm sempre a intenção de trazer assuntos informativos e leves, e alguma causa que possa te mover e fazer você também querer entrar nessa onda, né, junto com a gente. Hoje, os nossos temas são: tema 1, nada sobre nós sem nós. Tema 2, influenciado pelo filme de Evaldo Mocarzel, o tema 2 é do luto à luta. Tema 3, os projetos e suas funções na sociedade. E o tema 4, nossas convidadas e seus projetos inclusivos. Então vamos lá, e vamos ao tema 1 de hoje, nada sobre nós sem nós. Embora as pessoas tenham boa vontade muitas vezes em ajudar nas causas das pessoas atípicas, nunca vamos ser tão assertivos como quando a pessoa que sente na pele as dificuldades falam das próprias necessidades. Então, por que não deixá-los opinar, participar e decidir? Dani, você atua muito com crianças e adolescentes. Você percebe os pais e familiares darem certa autonomia para essas pessoas ou não? Ainda tem os pais ainda têm muita dificuldade em dar autonomia para os filhos, né? Ainda tem aquele espírito de superproteção, de que eu preciso ajudar porque ele tem dificuldades, então no início essa ajuda é muito bem-vinda, mas conforme eles vão evoluindo com as terapias, existe a necessidade de trabalhar a autonomia, e aí é que os pais têm uma certa dificuldade de largar essa simbiose, né? De deixar que eles sigam o seu caminho, que alcancem, que alcem os seus voos, né? Porque às vezes são tantos anos ali ajudando e fazendo pelos filhos, que quando chega o momento de deixar que eles voem sozinhos, é mais difícil. Então, é uma coisa que a gente trabalha muito junto com os pais, de dar essa autonomia desde pequeno, né? Então, uma criança de 5 anos já consegue se vestir sozinha, já consegue se calçar sozinha, e a gente precisa trabalhar isso também nas crianças atípicas, né? Então, na medida do possível, a gente trabalha essas questões do dia a dia, essa autonomia da criança junto com os pais, porque é mais fácil a criança ou adolescente quererem essa autonomia e mostrarem que são capazes do que os pais deixarem que eles façam. Então, ainda existe dificuldade em relação a isso. Ainda tem essa questão da superproteção, né? Isso aos poucos, né, Dani, tem que ser trabalhado. Eu acredito que no seu consultório você deva trabalhar bem isso, né? E você vai falar sobre os seus projetos no final, desenvolver para crescer, né? Bom, Exatamente. gente, e eu não falei, mas antes que eu me esqueça, participa com a gente aqui no chat. Se você tem alguma coisa para contar, algo a acrescentar, alguma sugestão, alguma opinião, estamos super abertos para ouvir vocês, tá bom? Participem com a gente. Marta, nós estamos aqui levantando essa bandeira
e trazendo outras pessoas para enxergar essas questões que nós estamos falando, né, de inclusão, capacitismo. É importante que as pessoas deficientes falem por si, mas também é importante que tenham o apoio de todos. Eu acredito que quando todos se unem numa só voz, o som ecoa mais alto. Como você começou a se dedicar a esse tema? O que foi que te motivou? Eu comecei a trabalhar como professora, eu fiz o antigo curso normal, né? E eu queria dar aula para crianças com necessidades educativas especiais, porque eu tenho um irmão especial, então eu convivi desde pequeno com toda essa rotina, né, de hospital. Eu fazia o meu dever em banco de hospital, porque eu acompanhava meu irmão na fisioterapia e via assim, eu ia para um colégio e o meu irmão ia para outro, um colégio especial, e eu ia para um outro colégio. E dentro do meu colégio, eu via assim, eu sempre me sentia assim muito atraída por alguns casos que eu encontrava. Então eu fui tendo essa vontade. Aí eu passei no primeiro vestibular de psicologia, fiz um ano na UF, mas vi que não era isso, até porque eu não ia poder dar aula como psicóloga. Aí fiz novamente o vestibular. Naquela época não tinha esse negócio de SISU, né? Era vestibular cada faculdade. Aí fiz para a UERJ e entrei para o curso de pedagogia em educação especial, que lá tinha essa modalidade. Aí para frente, fiz concurso público, trabalhei em escola especial, né, dentro da BBR mesmo, e por aí vai. E foi assim que se despertou o seu olhar para isso, né, Marta? Você teve um exemplo dentro de casa, né? O que eu acho interessante, quando eu falei que se todo mundo falar junto, o som ecoa mais alto, né? O que eu acho interessante é que eu mesma, antes de me aprofundar nesses assuntos, apesar de eu já ter sido professora, já ter atuado com crianças especiais e gostado muito de fazer isso, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu me aprofundei para fazer esse programa com vocês. E eu percebi que existem muitos projetos e que não é tão difícil a gente atuar, mesmo a gente nunca tendo tido uma experiência nessa área, né, com pessoas atípicas. Bom, vamos lá então ao nosso segundo tema de hoje, do luto à luta. Esse é o tema do filme de Evaldo Mocarzel, que dirigiu motivado pela sua vivência com uma filha com síndrome de Down. Eu também assisti numa linda peça de teatro chamada O Filho Eterno, que foi muito bem interpretada pelo ator Charles Fricks, que ganhou até prêmio com essa peça. Inclusive, ele é meu amigo de infância e é um fantástico ator. E ele interpretou essa peça depois que ele leu o livro do autor Cristóvão Teza, contando as suas reações ao descobrir que seu filho tinha síndrome de Down. Essa peça é linda, gente. Quem não teve a oportunidade de ver, chama O Filho Eterno. É muito bonito. Então, a primeira reação dos pais costuma ser um certo suspense por eles não saberem, né, como é que vai ser o futuro do seu filho. Mas, ao passar do primeiro impacto e com a convivência, aí se descortina um mundo de possibilidades e descobertas. Então, vem do luto, vem a luta. Assisti também a um lindo vídeo que a Marta me mandou, né, Marta? Com a Mônica Dutra. E por causa do sonho do filho dela, que é cadeirante, em participar de um time de futebol, ela lutou e descobriu, através desse sonho do filho dela, que nada é impossível. Hoje ele tem um time de futebol de cadeirante e foram campeões brasileiros de Power Soccer. Dani, você acredita que a maioria dos pais se entrega ao luto ou vai à luta? Eu acho que ainda é bem variável, porque quando a descoberta ainda é feita ainda durante a gestação, eles meio que vêm se preparando para o que vão receber, para aquele filho que está chegando, que já vai chegar com uma certa diferença em relação aos demais, né?
quando a descoberta acontece, pela minha vivência, né, isso é o que eu vivencio dos pais que eu acompanho. Quando a descoberta acontece pós-gestação, né, e aí que começa o desenvolvimento da criança, que você cria aquelas expectativas e você vê que o filho não está desenvolvendo conforme o filho do vizinho, conforme a amiga, conforme o seu filho mais velho, o luto é maior. Existe um período de não aceitação, ainda existe, apesar do advento da internet, da gente ver toda essa divulgação, todo esse trabalho em relação às crianças atípicas, ainda existe essa questão de por que que isso aconteceu comigo. Na prática, isso ainda é uma grande realidade. Assim, os pais ainda perdem um tempo vivenciando esse luto, pensando no que fazer, pensando no porquê que aconteceu, e para depois pensar em fazer as coisas pelo filho, de ir para buscar ajuda médica, de ir para terapia, mesmo que aconteça, por exemplo, essa semana eu recebi uma mãe que o filho tem 2 anos e meio, ainda não fala. O pediatra já tinha sinalizado isso com 1 ano e meio, e só agora ela resolveu procurar ajuda de um fonoaudiólogo, porque só agora ela conseguiu aceitar a possibilidade desse filho ser autista. Então, assim, a gente perdeu 1 ano aí que poderia estar sendo estimulado, né? Já ter de ganho nesse 1 ano, porque ela precisou desse tempo para vivenciar o luto. Então, quando, quando a gestação já é desenvolvida, como no caso da síndrome de Down, que você descobre ainda, muitas das vezes, né, você descobre ainda na gestação, os pais se preparam mais para receber esse filho do que quando descobre durante o desenvolvimento, né? Então, a gente ainda tem grande parte dos pais, na prática, vivenciando o luto. Claro que todos eles depois, pelo menos na minha prática clínica, acabam, quando passa esse período de luto, né? Não, então, o que eu posso fazer? Vamos à luta, vamos correr atrás, tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, para o fono, então eu quero fazer tudo que meu filho precisa, tudo que for bom para ele. Mas isso ainda leva um tempo. Eu acredito que deve ser realmente um impacto, né? Um momento difícil de realizar, de cair a ficha, mas hoje, com a rede social, eu acho que facilitou muito a vida de muita gente, quando você encontra nessa rede social muitos projetos, muitas pessoas que vivenciaram isso, né? E que estão aí na luta já, né? Já venceram o luto e estão na luta. O meu marido está com um problema sério de saúde, ele está com câncer de pâncreas e tem metástase no fígado. E quando eu soube disso, eu fiquei muito desesperada. Eu comecei a procurar na internet pessoas que passaram por isso, como elas agiram, o que elas fizeram, como elas se curaram, e eu não achava nada. Até que eu achei um depoimento de uma pessoa exatamente com o mesmo problema que ele, que se curou. E aquilo me deu um respiro, um alívio muito grande, né? Então, mamães, papais responsáveis que têm alguma dificuldade em casa, busquem ajuda com os iguais, identifique-se com alguém, sempre vai ter algum projeto, alguma coisa, alguém para te dar a mão e falar, vamos embora que vai dar certo, né? Exatamente. E quando eles saem para buscar essa ajuda, eles já chegam com uma série de informações. Olha, porque eu vi no Instagram de fulana de tal, porque o filho de fulana de tal faz isso. Então eles já chegam munidos de informações, né? Cheios de perguntas, cheios de dúvidas. E isso é bacana, né? E é importante também vivenciar esse luto para você se posicionar. Não, já sei, eu sei o que que é, eu sei o que ele precisa, agora vamos correr atrás. Sim, é verdade. Marta, você me contou que já atuou no projeto Só Lazer. Fale-nos sobre a sua experiência nesse e em outros projetos e como a gente pode participar, como a gente pode fazer parte também dessa luta. Então, o Solazer foi um projeto que eu participei em 1990 e alguma coisa, né? 97, 98. Ele surgiu também de uma mãe
Marlene Morgado. E como que eu conheci a Marlene? Eu fui professora da Érica, a filha dela, no colégio. Então, a Érica estudava na BBR, e aí a Marlene se queimava muito. A Érica, na época, eu acho que tinha uns 14, 15 anos, se eu não me engano. E a Érica, assim como a maioria das crianças paralisadas cerebrais ou com outras deficiências, o que ela fazia? Passava o dia sob os cuidados médicos, né? Até a escola era dentro da BBR, então ela ia para fisioterapia, para fono, ia para o serviço social, ia para a TO e depois ia para a aula. E aí ela começou a se questionar: minha filha não tem lazer, não existem áreas de lazer adaptadas. Não, as mães também, às vezes, a gente teve um período onde não era comum a gente encontrar pessoas com deficiência pela rua, né? As famílias, principalmente algumas deficiências um pouco mais severas, que precisavam de uma cadeira especial ou de um aparato maior para poder se locomover, tudo era difícil, sair de casa e né, passear, enfim. E aí começaram a formar, ela como mãe e outras mães e profissionais, começaram a criar um grupo de encontro na praça, de encontro em plays, e com isso nasceu o Solazer. Eu até agora fui dar uma olhada, eles ainda estão funcionando. Tem o link deles, né? Solazer, ainda tem o nome antigo, Clube dos Excepcionais, que é um nome de origem, e eu entrei lá, vi que eles estão funcionando no Engenho Novo, ou Engenho de Dentro, agora eu estou em dúvida, mas se entrar na internet com o nome Solazer, o Clube dos Excepcionais, vai encontrar a equipe que está trabalhando, vai encontrar o histórico, e lá tem telefone de contato, tem toda a maneira de entrar em contato com eles. Agora, vamos escrever Janine, aqui, você estava Marta, falando no dessa questão chat. do luto, né? Sim. Não, eu falei, vamos botar. escrever aqui no chat o que você falou, os contatos, né, para quem quiser conhecer. Também vou escrever aqui aquele canal Sobre Humano, onde tem o depoimento da Mônica Dutra, mãe do Lucas, do Players, como é que é? Players Soccer, né? Eu acho que é isso. Power Soccer. Isso, Power Soccer. Vamos escrever tudo aqui para vocês pesquisarem. Vamos lá, fala, Marta. Não, você estava falando do luto, né? É Uhum. fundamental que essa família, que às vezes a mãe, o pai e outras pessoas da família possam realmente ultrapassar esse período do luto. Porque não é raro a gente ver famílias com o luto eterno, né? Famílias que se fecham, famílias que vivem em função daquele filho ou daquela filha, e tendo outros filhos, né, a mãe precisa ter a vida social dela, ela não pode se anular, se fechar e viver a vida do filho, né? Até a gente vê algumas jovens e adultos que precisam crescer, mas a mãe não consegue, nem ela, ter a vida própria, ter os momentos dela, ter os horários para ela poder ter o lazer dela, para ela poder respirar, né? Satisfazer os próprios desejos, porque ela está uma ligação muito simbiótica com o filho. E não é raro, né, a gente ouvir a mãe falar assim: ele está com frio, ele está com fome, como se ele sentisse o que ela sente e vice-versa, né? Então, é fundamental que as famílias procurem outros grupos, outras pessoas, outras instituições que possam falar do assunto e que possam tanto deixar esse adolescente, né, essa pessoa, esse adulto com deficiência crescer, quanto a família ter os momentos também sem que ele esteja junto. Parece que tudo gira em função dessa pessoa, né? E isso fica muito pesado, até para ele. Então, é fundamental que esse luto, em um momento, chegue ao fim.
E delegar também, né? Porque existem famílias que têm apoio, muito apoio dos pais, né? Então, é o pai e a mãe que contam muito, que podem contar muito com os avós da criança e tudo, mas a mãe não consegue delegar isso. Então, assim, ela reclama que está extremamente cansada, que não consegue dormir, que não consegue, que não tem tempo para nada. Aí tem a mãe, a avó que está ali, olha, eu estou aqui, eu faço, eu dou comida, eu cuido, vai lá, mas ela não consegue largar essa criança. Eu sei, como irmã, eu passo muitas situações difíceis. E olha que eu sou uma profissional da área, então vocês imaginem o quanto muitas vezes eu quero botar profissional para trabalhar, né, e intervir como uma profissional, mas não dá. Acaba sendo filha, acaba sendo irmã, mas a gente precisa ajudar também, né? Mas eu vejo assim, as pessoas, né, sentem muita culpa quando entregam, delegam para alguém, achando que abandonou. Isso não é abandono. Se você deixou com alguém para cuidar e para dar carinho, isso também é cuidado, né? Não é abandono. Então, não sintam-se culpados por deixar com outras pessoas, porque eu tenho certeza que não deixariam as pessoas, seus entes queridos, com pessoas que vão maltratar. Isso antes vai ter sempre uma entrevista, ter um carinho envolvido, uma coisa que vai fazer você confiar em quem você está entregando. E isso é cuidado. Você não está abandonando. É que você também precisa viver, né? Cada um vive na sua possibilidade, né? Bom, vamos para o nosso tema 3 de hoje. Os projetos e suas funções na sociedade. Gente, tem tanto projeto bacana. Nada é impossível. Vocês precisam assistir essa entrevista da Mônica Dutra, né? Como ela fala de uma forma tão bonita de quando o filho dela chegou para ela, cadeirante, falou: mãe, vamos montar um time de futebol? Ela ficou sem fala, né? Um filho cadeirante. E naquele momento ela não disse não para ele. Ela falou que ia, vamos pensar mais para frente. E aí a solução veio. Então, gente, existe projeto para tudo, e o que não existe dá para se inventar. Então, olha, quando a gente se envolve em um projeto, é preciso que a gente se identifique com esse projeto, pois ali vamos falar a mesma língua e trabalhar em prol do crescimento do projeto e de abrir caminhos para esse projeto fluir. Então, eu acredito que para participar e se voluntariar de alguma forma, não é preciso que você vivencie aquela realidade, mas que você tenha apreço em fazer parte daquilo que você queira se envolver. Eu estou falando isso por uma experiência própria, né? Eu sempre estou me voluntariando para algum tipo de projeto. De 6 em 6 meses eu mudo de projeto. Tem um que eu participo já faz 6 anos, que é o projeto do Outubro Rosa no INCA. Me identifico bastante com esse projeto. Já participei de projetos em comunidade falando sobre imagem pessoal e uma vez eu entrei num outro projeto que é para levar alimentos nos grupos que dão alimentos para pessoas em condição de rua, né? E nesse projeto eu passei a ir junto entregar o alimento e depois eu vi que eu não estava inteira ali. Eu preferia fornecer o alimento para que aquele grupo levasse. Aquilo eu não estava inteira ali porque eu não estava conseguindo fazer a interação que as outras pessoas faziam. E aí eu acho assim, a gente não é obrigada a fazer tudo, a gente não é obrigada a aceitar tudo, a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem, aquilo que toca na gente, né? Não que aquele projeto não seja bacana, é bacana, tem gente que sabe lidar com isso, né? Às vezes tinha uma pessoa que vinha com um abraço meio malicioso, aquilo me incomodava. E já tinha gente que se tirava de letra isso, né? Então, eu acho que vai de cada um. Quem consegue lidar com isso é o que cada um consegue mexer, né? Que mexe com cada um, que cada um consegue mexer. Dani, você acha que pessoas que não têm nenhuma vivência em uma família atípica possa se interessar em comprar essa ideia de ajudar em projetos ou até mesmo de tentar abolir o capacitismo ao seu redor?
Graças a Deus, né? A gente tem muitas pessoas aí que compram a causa do outro e querem e correm atrás junto e vão batalhar. Acho que para você trabalhar em qualquer tipo de projeto, seja com pessoas atípicas, seja com moradores de rua, né? Basta você ter boa vontade e se identificar, o que você falou, você tem que se identificar com a causa, né? Então, aquilo ali me faz bem, porque não adianta você chegar com toda a boa vontade do mundo e você não se sentir à vontade, porque você não vai conseguir executar o que tem que ser feito. As orientações, o que eu preciso fazer? Não sei. As orientações você vai receber de quem tá elaborando esse projeto, né? Então, se a pessoa, por exemplo, existe aqui em Niterói o Empreste Minhas Pernas, que é para corredores de rua que empurram deficientes físicos na cadeira de roda durante as corridas de rua. Então, eu participo de corridas de rua. Eu já participei do projeto do Empreste Minhas Pernas, mas eu vou acompanhando o grupo, eu não empurro a cadeira. Por quê? Porque eu não tenho habilidade para isso. Então, embora seja uma causa que eu me identifique, porque eu me identifico com a corrida, porque eu me identifico com essa questão das atipias, com as questões das deficiências, eu não tenho habilidade para isso. Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente consegue fazer, que está ao nosso alcance. E as orientações são dadas por quem é o dono do projeto. Mas graças a Deus a gente tem muitas pessoas envolvidas, assim, muita gente envolvida em várias causas. A gente ainda tem uma luta grande, mas tem muita gente aqui lutando junto conosco, né? Sim, e quando eu falei, né, desse projeto que eu participei, quando aqui em casa, inclusive eu já falei isso no outro programa onde a gente falava sobre minimalismo, eu costumo, aqui em casa, não se joga comida fora, eu faço a quentinha e levo o morador de rua, mas nesse projeto em especial, as pessoas, muitas vezes, elas precisam de uma conversa, elas precisam de um carinho, elas precisam de um abraço, e isso é super natural. Só que eu vivenciei uma cena que me chocou, me incomodou, então eu não quis mais. Não é que é sempre assim, gente, quem participa desses projetos continue, quem gosta, quem se sente tocado. Não é sempre assim, mas no dia que eu fui aconteceu uma coisa que me chocou, então eu não quis mais ir, né? Mas eu continuei enviando o material que eles pediam, enfim. Todo Não, projeto é válido. e você só descobre isso quando você vivencia, quando você vai para a prática, né? Esse do Empreste Minhas Pernas, por exemplo, eu sempre quis ir. Então, quando chegou a Niterói, eu falei, eu quero, vamos lá, eu vou fazer. Na hora de fazer, eu fui orientada como tinha que ser feito, porque a corrida é feita de uma maneira diferente, estaria empurrando uma cadeira de roda. Eu não tive habilidade para isso, né? Então, você tem que ser uma coisa não só com a qual você se identifique, mas que você consiga fazer, seja pelo seu psicológico, seja pelo seu físico. Então, mas isso não quer dizer que você não possa ajudar de outra forma na causa. Então, eu estava ali, eu participava do grupo que dava o apoio, então, às vezes, a pessoa precisava parar um pouco para beber uma água, então eu estava ali, não, deixa que eu tomo conta, eu estou aqui, mas o correr, o que era o foco principal do projeto, para mim não servia, mas eu não deixei de ajudar por conta disso. Então, mas isso eu só soube na hora que eu fui lá e falei, quero fazer. Então, sim, você se identificou com uma causa, vai lá e faz, se propõe. E aí você vai ver se na prática aquela realidade é o que você esperava e é o que você consegue, que é o que você consegue executar. É exatamente isso. Eu não acho que para você ajudar alguém você deva se ferir, né? Você tem que fazer aquilo que você realmente consegue fazer, né? Marta, qual você diria que é o caminho para uma sociedade igualitária? Você acha que os projetos devem ser mais difundidos? Como nós podemos fazer a nossa parte? Bom, eu acho que o caminho é justamente esse que você já tocou, né? Os trabalhos voluntários, responsabilidade social nas empresas, o olhar empático, né? E a gente tem uma outra palavrinha também, Janine, que a gente fala de equidade. Equidade é quando, por exemplo, não é para algumas pessoas
elas têm algumas necessidades e outras têm outras possibilidades. Então, por exemplo, aquela figurinha famosa que tem na internet, que tem 3 menininhos tentando olhar por cima do muro num caixote, e aí para um tem um caixote maior, para outro tem um caixote menor. Então, é essa situação. A gente tem que olhar, tem que ver o que o outro necessita e se disponibilizar a ajudar. Muitas vezes a gente vai com ideias pré-concebidas e a gente acaba criando barreiras e criando dificuldades para coisas que poderiam acontecer naturalmente. Esse projeto das quentinhas, que você até já entrevistou, né? Eu vi a entrevista aqui da moça, eu não me lembro o nome dela, mas eu participo também. O nome é Quentinhas Quentinhas. Eu entrego as quentinhas aos domingos, eu sou só motorista, eu não faço, né? Eu sou a motorista do dia, no domingo. E, assim, é o que eu posso fazer no momento, é a disponibilidade que eu tenho. Esse grupo tem aproximadamente 20 pessoas, tem as que cozinham, tem as que fazem as compras, tem a que faz a prestação de contas, tem os entregadores de cada dia. Então, o que cada um pode fazer, faz, né? Então, eu acho que é isso. E é impressionante como a coisa flui. É como se fosse uma empresa. E ali ninguém assinou carteira, ninguém foi contratado. É uma dinâmica que acontece porque cada um se corresponsabiliza pelo trabalho. Tem o pessoal que fundou o trabalho, mas a partir do momento na empresa a gente fala que é o sentimento de dono. A partir do momento que você toma esse projeto, né, como seu, como uma parte importante e fundamental desse projeto, você passa, então, a não precisar que ninguém diga o que você tem que fazer. Assim são os outros projetos também. Né? Cada um, esse projeto do Lucas, né, da mãe do Lucas, que começou, hoje em dia tem outras mães envolvidas. Quem puder também assistir do Novo Ser, tem uma live que está contando o envolvimento delas na participação dos filhos, né? Então, isso é maravilhoso. Acho que cada um tem que procurar o que gosta, o que e quando começar a fazer parte, realmente entrar com a responsabilidade que o projeto vai te pedir. Só para complementar aqui o que você falou, né? O projeto que eu falei que eu fui, não foi Quentinhas e Quentinhas, não, foi um outro projeto. E é um projeto lindo. E é muito bonito você ver o trabalho dessas pessoas que você falou. É uma empresa mesmo. E às vezes eles pedem tão pouco, eles pedem assim, enche garrafa PET de água e põe na sua geladeira e traz para gente. Então é tão pouco, né? Às vezes o que a gente pode fazer, às vezes você não quer ir, não quer se envolver dessa forma, mas você pode enviar o alimento, kit de higiene, que também se pede muito. Então dá para participar de diversas formas, né? Isso. E vamos então para o nosso último tema de hoje, o nosso tema 4, que é nossas convidadas e seus projetos inclusivos. Não é por acaso que estamos aqui falando sobre esse tema tão importante. Inclusão e capacitismo. Tudo veio de uma vivência da Dani e da Marta. Elas transitam por esse universo com muito amor e dedicação. Dani, fale sobre seus projetos, seu trabalho e como as pessoas podem te encontrar. Eu sou fonoaudióloga, sou especialista em neuropediatria, trabalho na FonoKids, que é um consultório no município de Itaboraí, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho também em atendimento domiciliar e tenho um projeto chamado Desenvolver para Crescer. Ele começou junto com a Janine, e onde a ideia é fazer um acompanhamento com as terapias, começando com as terapias desde criança até o adulto, né, onde ele vai ser encaminhado ao mercado de trabalho.
Esse projeto é para pessoas atípicas e ele ainda não saiu do papel, mas ele já está assim quentinho, já está assando lá no forno e a ideia é ajudar o máximo de pessoas possíveis, assim, a descobrir essas pessoas a descobrirem as suas habilidades, a descobrirem no que elas são boas, fazer encaminhamento até chegar ao mercado de trabalho, dar o máximo de autonomia, respeitando o limite de cada um, né? Então, eu acho que o mais importante nisso tudo é cada um saber o seu limite, além de proporcionar um ambiente para as famílias, que é uma coisa que a gente já faz lá na Fonokids. Uma das queixas que a gente mais ouve dos pais, hoje em dia nem tanto lá, mas que a gente mais ouvia, era a falta do convívio social dos pais, né? Que depois que tiveram filhos e que descobriram que esses filhos tinham algumas questões neurológicas, ou no nosso caso é só neurológica, né? Eles tinham dificuldade de manter o convívio social, que alguns amigos se afastaram, que algumas pessoas da família se afastaram, e eles sentiam falta disso. Então lá a gente faz hoje em dia, esse ano infelizmente não vai ter por conta da pandemia, mas a gente faz o piquenique, que é o encontro que é feito com todos os pais no final de ano. E aí a gente aluga um sítio, é aberto não só aos pais da Fonokids, mas de outras pessoas, para quem quiser ir. E a gente passa um dia inteiro com várias atrações. Ano passado a gente teve atrações de circo, né? Teve um projeto, agora eu não me lembro o nome, mas que levaram tartarugas marinhas para as crianças verem, para os pais. E é um momento que os terapeutas estão lá como voluntários para ficar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes, e os pais estão confraternizando. Então é bem legal e isso faz parte isso foi implementado na Fonokids e então o projeto Desenvolver para Crescer também vai trazer essa questão do social, né? Deles estarem ali, deles manterem essa vida social, esse tempo para eles que todos os pais precisam também, além de cuidar dos seus filhos, né? Dani, esse trabalho é muito legal, né? Porque como a gente já chegou até a falar aqui, inclusive já falamos numa outra live no Instagram, que muitas vezes as pessoas não enxergam que a criança ou adolescente vai crescer, vai se tornar um adulto atípico, né? Então esquece desse pulo que se dá. Então desenvolver para crescer, ele é justamente para fazer esse caminho completo, né, Dani? Além de você também dar os cursos para mediadoras, né? Você Exatamente. E para fazer tirar essa simbiose, né? Dos pais terem a noção, incorporarem de que esses filhos crescem, esses filhos também crescem, né? E eles precisam seguir o caminho deles na medida do possível, né? Então, o trabalho será feito, né? Com os pais, com as crianças, com os adolescentes, com as escolas. Aí você falou da ideia das mediadoras, a ideia é dar um curso também, trazer essas mediadoras para dentro, para elas viverem aquilo ali, saberem como lidar com cada atipia, o que tem de especial em cada uma dessa atipia, como é que eu faço para trabalhar isso, como é que eu trago essa criança para dentro da sala de aula para ter um melhor aprendizado, né? Meu Instagram é @fono_Dani Marinho, então vou colocar no chat, mas se quiserem falar comigo, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, porque eu posso estar em atendimento, mas sempre respondo a todo mundo. Pode mandar dúvida, pode falar comigo, marcar um horário e a gente conversar. Ótimo, Dani. Deixa aqui no chat, então, seu Instagram e seu WhatsApp para que as pessoas possam te acessar. Né? No Instagram da Dani também sempre tem uns conteúdos bem bacanas lá para todo mundo conhecer o trabalho da Dani mais a fundo, tá bom? Vamos agora a Marta. Marta, conte-nos sobre os seus projetos e como a gente pode te encontrar. Eu estou retornando a uma empresa que eu trabalhei durante 12 anos, né? O Colégio Eduardo Guimarães é uma escola
que já têm um know-how de 50 anos com inclusão. Então, eu trabalhei na época que eles eram aqui em Botafogo, agora eles estão na Praça da Bandeira. E aí foi criada uma empresa de consultoria chamada Construindo Conhecimentos. Então, lá nós damos cursos, trabalhamos com mediadores, né? Tem cursos para educação especial, para professores, para escolas e para a empresa, né? Porque é aquilo que eu falei, eu trabalhei durante 30 anos, ainda tendo em consultório, né? Sou psicopedagoga, sou psicomotricista, então ainda faço atendimentos em consultório, mas desde 2005 eu tenho também me especializado na questão da inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, a gente dá suporte a empresas, a gente orienta também a famílias, porque às vezes tem um acompanhamento, né? Tem um período onde a família precisa também ter alguns conhecimentos para poder dar o suporte a esse jovem adulto que está entrando no mercado de trabalho. A preparação, né? Como fazer um currículo, como se especializar também, né? Porque às vezes as vagas e as áreas eles demandam algum conhecimento em informática, algumas que o que a gente chama hoje de soft skills são muito importantes, né? Quais são as habilidades, as competências que uma pessoa precisa para entrar numa empresa, para entrar no mercado de trabalho. Seja numa loja, num comércio, seja numa empresa um pouco maior, você precisa ter essas habilidades porque você está ali como um profissional, não mais, né, como uma pessoa que aquilo ali não é um lazer, né? Não você não vai ter a proteção, as pessoas não vão te cuidar de você como a sua família cuida. Então você precisa ter responsabilidade, você precisa atender o cliente, seja o cliente interno, que são os colegas de trabalho, seja o cliente externo, né? Então, a própria empresa também, às vezes, fica com algumas dúvidas em relação a como lidar com aquele jovem, aquele adulto, e aí a gente vai fazendo uma mediação, vai conversando, vai orientando. Às vezes, são ações simples, né? Vou dar um exemplo. Um rapaz que tinha 25 anos, ele foi trabalhar como auxiliar administrativo, mas o comportamento dele era como um adolescente, porque a família cuidava dele dessa maneira. Então, ele está acostumado a pegar no celular a hora que queria, estava acostumado, por exemplo, quando ele não queria fazer alguma coisa, ele dizia assim, depois eu faço. E quando você está trabalhando, né, a questão não pode ser assim. Então, eu conversei com o gestor dele, que também entendeu essa questão. Realmente, ele às vezes tem atitudes como o meu filho adolescente. Então, a gente começou a organizar a agenda para ele, nada de dar muitas tarefas ao mesmo tempo, dava uma de cada vez, depois que ele concluía, ainda colocava o horário. Sempre que alguma coisa saía lá do script ou do escopo da atividade, ele era preparado antes, olha, hoje vai acontecer isso, de diferente. E eu vou dizer para você que a coisa fluiu de uma maneira que o gestor depois contactou comigo e falou, Marta, é impressionante como assim, às vezes para outros funcionários que não têm nenhuma deficiência, ficam me enrolando e ele não, ele quando precisa adiar um pouco, ele fala assim, olha, eu já vou fazer, eu sei que eu tenho que fazer, eu já vou fazer, eu consigo ter assim, e a produção dele, quando eu dou alguma coisa, quando ele tem uma rotina pronta, é impressionante como todos os dias ele consegue dar conta de tudo que ele tem que fazer de uma maneira assim, muito eficiente. Então, né? É assim, eu tenho também o meu Instagram, tenho, que eu vou colocar aí, né? Tenho o meu Facebook e o meu e-mail, martabayer@globo.com. E aí as pessoas podem me achar dessa maneira.
Gente, olha, muito bacana essa temporada, poder conversar com a Dani, com a Marta. Já vejo uma ponte aí entre vocês duas também, esse trabalho bacana de Vamos desenvolver para produzir crescer, né? juntos. Com Dentro de certeza. empresas. Acho que as empresas precisam muito disso, de conhecer, de saber que as pessoas atípicas podem desenvolver trabalhos fantásticos, né? Com orientação de profissionais como vocês. Muito obrigada por se disporem a estar aqui falando com a gente sobre esse tema tão interessante, tá bom? E esse foi o nosso último programa dessa temporada de inclusão e capacitismo. Mas, gente, como já foi dito, vocês podem falar com a Marta e com a Dani nos canais delas, que elas vão ter o maior prazer em responder a todo mundo. E quem gostou desse programa, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as novidades, deixa seu like aí e sempre passa adiante, que é toda quinta-feira, às 9, na semana que vem já vamos ter um tema diferente, também envolvendo responsabilidade social. Surpresa! Tá bom, gente? Beijo, muito obrigada. Obrigada, Marta, Dani, Danilo, por mais essa temporada. Um beijo para todos. Tchau, Tchau, tchau. obrigada a vocês. Tchau.